Oi, meu nome é Rafaela Barros e estamos aqui simplificando a redação. No vídeo de hoje nós vamos falar um tantinho sobre aquela tal linguagem formal que eu comentei no vídeo passado. Se você não viu o vídeo passado, dá uma pausa aqui, corre lá, assiste, depois você volta, tá bom? Então, como eu já falei para vocês aqui, a linguagem formal, ela faz parte da competência 1. Nós já tivemos o vídeo analisando as competências e explicando como é que elas funcionam. E essa competência, ela traz pra gente toda uma análise acerca das situações gramaticais e sobre o nível de linguagem que deve ser utilizado na redação. Claro que o nível de linguagem que você tem que utilizar na escrita não é obrigatório ser o mesmo que você vai utilizar na fala. Inclusive, muita gente fica querendo ser fiscal de português dos outros, tá? E às vezes eu me incluo nisso, mas é porque, desde que eu era criança, minha mãe tinha uma competição comigo de quem falava mais direito. Então eu cresci bitolada, gente. Desculpa, tá? Vocês não têm nada a ver com isso. E nem as pessoas que eu já corrigi na vida. Perdão. Eu não faço mais isso, tento não fazer, mas eu faço na minha cabeça. Enfim, nós sabemos que a nossa forma de falar, ela é diferente da nossa forma de escrever. Porque na forma de falar, o que importa realmente é a comunicação. O que é mais importante é que eu fale algo que você consiga entender. Mesmo que às vezes sejam em gírias um tanto quanto estranhas, que seja um linguajar bem próprio entre amigos, ou entre comunidades, ou entre grupos, enfim. Não importa, importa que a comunicação aconteça, certo? Entretanto, na escrita, as coisas elas fogem um pouquinho disso, porque na escrita nós temos que escrever uma linguagem formal, ou seja, uma linguagem que esteja realmente inserida em um ambiente de formalidade, e ela também tem que estar utilizando aquilo que a gente chama de norma culta, ou seja, é muito importante que a sua escrita ela seja direcionada para alguém que, digamos, você teria um maior respeito. Alguém que na hierarquia social você considera como estando acima de você. Como normalmente é um professor, ou um corretor, ou dependendo dos momentos, digamos, para fazer uma solicitação de emprego, por exemplo, você vai falar com alguém que está hierarquicamente acima de você. Então é muito importante que a gente saiba as diferenças das linguagens. Você não pode falar com a sua mãe do mesmo jeito que você fala com seus amigos. Porque se você falar, ela vai dizer que você não é o parceiro dela. Que ela não é seu parceiro. Ela vai dizer que ela não é todo mundo, que ela não é seu parceiro, que ela na rua, enfim, essas coisas que mãe fala, né? Então, atenta ao nível de linguagem que se utiliza com as pessoas específicas e nos locais específicos. Agora a gente vai falar de modo bem específico sobre a linguagem formal com a norma culta. Eu não vou dar para vocês modo de gramática, porque o nosso foco aqui é a produção textual, mas eu vou mostrar um pouquinho de alguns exemplos só para a gente entender como é que funciona essa norma culta, essa linguagem formal, tá bom? Vamos lá. O nosso primeiro exemplo é uma tirinha. Essa personagem se chama Nésia e ela é maravilhosa. E ela tava andando na rua, dá pra gente ver aí. Ela tava andando na rua e aí tinha um garoto que tava vendendo doces. Ela foi comprar, mas na hora que ela foi comprar, aí o cara fez: tia, compra aí uma goma pra ajudar nós. A dona Nésia, ela detesta palavras que estão fora da formalidade. Ela detesta uma utilização de português que foge à linguagem culta. Consequentemente, ela não comprou as balas do moleque, né? Coitada da criança. Ela tá certa? Bom, cada pessoa com as suas escolhas, né? No caso da tirinha, como era um diálogo, não era tão necessário assim que fosse utilizada uma linguagem formal. Entretanto, se você tá vendendo alguma coisa, você tem que manter uma formalidade da língua para que o seu interlocutor, ou seja, a pessoa que está ouvindo aquilo que você está querendo vender, a pessoa com quem você está se comunicando, ela se sinta segura acerca daquilo que você está apresentando, que você é alguém que tem experiência, pelo menos que sabe o que está fazendo, o que não foi muito bem o caso do moleque lá, né? E aí isso foi um problema. Olha aqui o nosso segundo exemplo. Nós temos a senhora Rosana Lemos, que está fazendo uma carta de solicitação a um emprego. Então ela começa, prezado senhor, de acordo com a indicação do senhor João da Silva, envio meu currículo para apreciação.
Há 5 anos atuo na área de divulgação e marketing da empresa Ramos e Associados, desenvolvendo trabalhos de consultoria na área educacional e também na organização de eventos em diversos segmentos empresariais. Neste momento, busco uma efetivação no mercado, visando ao desenvolvimento de um trabalho objetivo e gerador de resultados, de forma a possibilitar crescimento qualitativo e quantitativo para os envolvidos. Agradeço a atenção e coloco-me ao inteiro dispor para contato pessoal. Olha só que bonito! Você olha a Rosane escrevendo e faz, gente, contratei. Por quê? Porque ela sabe falar bonito. E claro que é importante que você não saia decorando inúmeras palavras bonitas para colocar no seu texto se você não sabe aplicá-las e não sabe o que elas significam. Entretanto, quando a gente percebe a escrita dessa forma, a gente já atesta duas coisas. Primeiro, existe uma pessoa que sabe sobre o que está escrevendo. Segundo, existe uma pessoa que possui vocabulário. Querida professora Rafaela, como é que eu posso ter esse vocabulário? Infelizmente, a gente vai ter que voltar para aquilo que os nossos professores falavam pra gente. Os professores falam pra vocês, falaram pra mim e com certeza falaram pros meus avós. Ou não, mas enfim, leitura. Não existe forma de você ter um vocabulário vasto, um vocabulário grande, um vocabulário expressivo, um vocabulário que realmente esteja inserido na linguagem formal se você não tem leitura. E não é que a leitura vai fazer o milagre dos 7 véus e vai fazer com que você saiba escrever tudo, meu Deus, nota 1000 essa pessoa. Mas a partir do momento que nós temos acesso a construções de frases, a formatos diferenciados de apresentação de pensamento, a gente vai internalizando isso. Por isso que é importante a leitura. E não só a leitura de gibi. Gibi é importante? Claro, inclusive para o entretenimento. Mas é importante a leitura de jornais, é importante a leitura de notícias, reportagens, artigos, enfim, pelo menos ouvir. Se você não gosta tanto assim de ler, vai ser um problema. Mas tudo bem. Se você não gosta tanto assim de ler, existe a possibilidade de você ouvir, ao menos, assistir aos jornais, assistir a vídeos, inúmeros canais de YouTube que fazem análises de situações sociais que trazem pra gente um vocabulário mais extenso, um vocabulário diferenciado daquilo que normalmente a gente utiliza no cotidiano, ok? Então, quando a gente fala de redação do Enem, é importante nós atentarmos a algumas coisas. Primeiro, em relação à não utilização da primeira pessoa do singular. Quando nós falamos de linguagem formal, nós estamos deixando bem claro que o nosso texto ele tem credibilidade e que nós estamos ali apresentando um ponto de vista que deve ser levado em consideração. Inclusive, parênteses, lembrem-se sempre que na redação do Enem nós estamos apresentando argumento. Quando nós apresentamos argumentos, nós trazemos explicações sobre aquilo que nós pensamos. Nós não simplesmente colocamos aquilo que estava no nosso coração. Eu já falei sobre isso aqui com vocês. Não basta simplesmente dizer não fui com a cara, não gostei, é ruim, é bom. É necessário que você apresente as justificativas e hoje eu já vou mostrar um exemplo para você entender mais ou menos o que são essas justificativas, tá bom? Fechou. Então, a primeira pessoa do singular, o eu, quando você utiliza expressões como eu acho, na minha opinião, eu concordo, eu discordo, você está pessoalizando o seu texto. O que isso significa? Que você está deixando ele muito para você mesmo. E a intenção da redação do Enem, na verdade, é que você esteja colocando um texto que é para o outro. Você está tentando convencer o outro porque o seu argumento é bom e não porque você pensa dessa forma. Até porque, no fim das contas, quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Nós não somos especialistas naquilo que está sendo apresentado. Se nós não somos especialistas, nós não temos nenhuma força para chegar e dizer eu acho que você tem que acatar aquilo que eu estou dizendo porque sou eu. Ninguém se importa. Nem eu tenho, nem você vai ter. Por isso que nós utilizamos a terceira pessoa do singular. Pode usar a primeira pessoa do plural, ou seja, eu posso dizer nós achamos, nós pensamos. Você não vai perder muitos pontos se você utilizar a primeira pessoa do plural. Entretanto, você não vai conseguir atingir nota máxima porque isso não implica um domínio sobre a linguagem formal, tá? Então, nada de eu acho, na minha opinião, eu penso, eu concordo, eu discordo. Vamos direto ao ponto. Professora, como é que eu posso dizer a minha opinião sem dizer que é a minha opinião? Simples, o texto é seu. Eu sei que é a sua opinião. Eu, quando eu for ler, eu, quando for corrigir, vou saber que é a sua opinião. Se eu disser, por exemplo, eu acho que junho é o melhor mês. É a minha opinião, ok? Ok. Mas e se eu disser, junho é o melhor mês?
Deixou de ser minha opinião? Não. Sou eu que estou falando, sou eu que estou dizendo que junho é o melhor mês, então continua sendo a minha opinião. Eu precisei dizer que eu acho? Agora eu vou mostrar para vocês a introdução de um texto que vai trazer para a gente uma linguagem que é um pouco além daquilo que nós utilizamos no cotidiano, entretanto, ainda não é o adequado, ainda não é o suficiente. Olha só, o tema que vai ser abordado vai ser as causas e consequências das fake news. Eu peguei algo bem simples, bem objetivo, só para nós analisarmos a questão do nível de linguagem, beleza? Então, atualmente, a maioria das pessoas usa muito a internet, pois ela se tornou algo muito importante para todos, sejam crianças, jovens, adultos ou idosos. Mas muitas pessoas que não sabem usar direito a internet acabam acreditando em notícias falsas, muitas vezes compartilhando, e isso pode trazer muitos problemas para todos. A intenção, o objetivo central está sendo exposto? Tá, eu consegui entender que existe uma ideia de que muitas pessoas estão usando a internet, mas elas não usam tão bem a internet e acabam compartilhando notícias falsas. Entretanto, existe uma coisa muito importante que está faltando, uma organização do projeto de texto. A gente precisa de uma sequência que seja mais fluida, que seja mais interessante de ser lida, que não tenha tantas repetições. Então, existem alguns pontos aqui que precisam ser cortados. Olha só. Primeira coisa, a expressão atualmente, ela é uma expressão extremamente problemática. Por quê? Ela está errada? Não, ela não está errada. Só que, junto com os seus coleguinhas, nos dias atuais, nos dias de hoje, nos tempos atuais, na atualidade, implica em falta de vocabulário. Por isso que é muito importante, muito interessante e muito necessário que você não utilize essas expressões para iniciar o seu texto, certo? A gente vai ter um vídeo aqui só para falar sobre possíveis formas de começar o texto, mas já iniciando, não começa assim, tá? Mas já adiantando, não começa assim, beleza? Então, primeira coisa, cortamos o atualmente da nossa vida. Por quê? Porque o atualmente, ele não vai realmente nos ajudar em muita coisa. Eu vou fazer alguns tracinhos aqui e eles vão ficar tortos porque eu não tenho muita coordenação motora com o mouse e sinto muito. É o que tem para hoje. Seguindo a nossa análise, a gente consegue perceber que existe algumas repetições. Nós temos a repetição da palavra pessoas, nós temos a repetição da palavra muito, e ainda temos uma variação aqui, ó, em muitas e muitos, que mesmo que não seja exatamente a mesma palavra, são muito próximas e conta sim como repetição. E aí a gente vai para um segundo questionamento. Essas expressões, além das repetições, as expressões que foram utilizadas, as palavras que foram usadas, vocês acham que seriam palavras usadas que convenceriam um leitor sobre a seriedade, sobre a credibilidade daquilo que está sendo apresentado? Vocês acham que esse nível de linguagem convenceria um leitor? Eu acho que não. Sendo assim, é necessário que a gente faça algumas modificações. Por exemplo, quando nós começamos um período com o mas, nós naturalmente já estamos cometendo um equívoco gramatical. O mas, assim como o porém, ele deve ser utilizado entre o período. Então, ele pode ser usado, digamos, quando eu estou no meio da frase e quero colocar um mas, tá bom? Não para começar. Então, esse mas aqui já não ajuda muito. A própria utilização da palavra pessoas também não é lá tão agradável para essa escrita. Fora que a gente também coloca aqui, tipo, as pessoas não sabem usar direito a internet. Aí elas acabam acreditando. Isso pode trazer problemas para todos. Não é que são palavras erradas, mas são palavras que podem sim sofrer certas modificações para aumentar o nível da formalidade. E aí olha só como é que esse parágrafo pode ser reorganizado. Então tá aqui o meu parágrafo reformulado, com as informações quase todas iguais. Eu só aumentei o nível de informatividade para você perceber que isso é importante e modifiquei as palavras, mas a intenção, de modo geral, vai ser a mesma. Olha só o que é que a gente tem no começo. Devido ao avanço da tecnologia e das formas de comunicação, a internet tem sido uma ferramenta cada vez mais presente em nosso cotidiano. No parágrafo anterior, nós falamos que
todas as pessoas estavam utilizando a internet, que ela estava muito presente em nosso dia a dia. Então, essa modificação de dia a dia para cotidiano já mostra um vocabulário um pouco mais elaborado. Sendo utilizada pela população em geral, independente da faixa etária, porque não é necessário realmente nós colocarmos todas as pessoas que utilizam, que são crianças, jovens, adultos, idosos. Você pode simplesmente fazer um conjunto aí e jogar todo mundo no bolo todo. Então, independente daquilo que está rolando, independente da faixa etária, tá todo mundo usando a internet. E essa informação daqui do começo, a gente já pode fazer como uma questão de interpretação. Você sabe que a internet ela está sendo usada por várias pessoas, independente da faixa etária, hoje, de modo tão mais fácil, de modo tão mais acessível, porque a tecnologia avançou. Essa informação ela é importantíssima para inúmeros temas que abordam tanto internet quanto formas de comunicação e avanços tecnológicos de modo geral. Então, guarda essa informaçãozinha aí, essa frasezinha para colocar nos inícios da sua redação, tá bom? Contudo, então a gente já faz uma reorganização daquela conjunção que tinha sido utilizada, a gente já modifica, para deixar algo mais pomposo, mais bonito. Então, contudo, devido a uma falta de letramento digital, e aí a gente já muda um pouquinho na questão da informatividade que eu tinha dito. Por quê? O tema ele falou sobre causas e consequências, então é importante que já na minha introdução eu coloque um pouquinho dessas causas, ou pelo menos uma delas, tá bom? Então, quando eu falo de letramento digital, eu também poderia colocar educação digital, tá certo? Então, qual é realmente o problema? Vamos pensar, qual é realmente o problema que as pessoas enfrentam na hora de utilizar a internet? Ninguém foi ensinado a isso. Nós não tivemos treinamento. Ninguém nos educou a utilizar a internet. E muitas das pessoas que compartilham as notícias falsas o fazem exatamente porque elas não tiveram essa educação digital, elas não entendem tão bem onde procurar as fontes, em que locais elas podem ver se aquela informação é verdadeira ou falsa, se é confiável ou não, e aí já viu. Então, contudo, devido a uma falta de letramento digital, muitos usuários, aí a gente já modifica, não é mais muitas pessoas. Não é porque os usuários não vão ser pessoas, tá? Mas quando a gente modifica essa expressão, primeiro que a gente vai não repetir população de lá de cima. Segundo, que nós já vamos deixar claro a utilização de alguns vocabulários que são próprios da ideia da internet. Então, muitos usuários eles são manipulados, porque lembra que no parágrafo anterior nós falamos que eles não sabem as informações, eles não, muitas vezes inclusive não têm senso crítico, então a gente pode sim dizer que eles são manipulados, tá certo? E não atentam à veracidade das informações. Olha só que bonito, que basicamente é dizer que eles não atentam, não percebem, não se preocupam se é verdadeiro ou falso. Então, quando a gente coloca um verbo mais elaborado, quando a gente traz uma informatividade maior, o texto cheira diferente. E aí, gerando inúmeras consequências sociais. Ao invés de dizer, isso traz problemas para todos, a gente fala que gera consequências, certo? Existem muitas expressões aí que vocês têm que ir focando para usar em várias outras redações. Falar sobre os usuários, por exemplo, falar sobre veracidade, não só de informações relacionadas à internet, mas qualquer tipo de informação ela tem que ser verdade, então ela tem que ter veracidade. E falar sobre consequências, ao invés de dizer que traz problemas, você sempre vai poder dizer que traz consequências, tá certo? Então, isso aí já traz toda uma modificação em como o corretor recebe a sua redação. Mesmo que o grau de argumentação não esteja tão aprofundado quanto é o necessário, só em você utilizar um vocabulário diferenciado, você já ganha um respeito em primeiro contato com a redação, que é extremamente fundamental e que te ajuda muito na hora da correção, tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Cheiro, até a próxima!